Você trocaria o carro ou o ônibus pela bicicleta? Pois saiba que cada vez mais tem mais gente mudando completamente o seu modo de se locomover pela cidade. 22 de setembro, Dia Mundial Sem Carro. A data vem do século XX, quando em algumas cidades europeias as pessoas começaram a se perguntar: por que não deixar o carro em casa e encontrar uma nova forma de se locomover? Antes dos carros circularem, já tinham bicicletas sendo usadas para o transporte em todas as cidades do mundo, inclusive em São Paulo. Só que ao longo do século XX, a bicicleta no Brasil, nos Estados Unidos e em outros países, boa parte dos países ocidentais, durante o século XX ela passou a ser uma coisa de lazer e de esporte. Alguns países acordaram para isso ainda no século XX e falaram, bom, tudo bem, é lazer, é esporte, mas também é uma alternativa de transporte. Mas encontrar por aí quem troca o conforto do carro por uma magrela não é nada fácil. Você trocaria o carro pela bicicleta? Não, porque o carro é mais rápido, eu não gosto muito de fazer exercício. Assim, a bicicleta, outra cansa a perna, é perigoso. Meu filho quer andar de bicicleta para ir para a escola e eu não deixo. Trocaria o carro pela bicicleta, mas se só fosse só nós aqui, só bicicletas. A comodidade do carro, o fato de ir mais rápido, de chegar mais rápido nos lugares e o fato das pessoas não respeitarem quem anda de bicicleta na rua. Trocaria se eu morasse numa cidade mais civilizada nesse sentido. É que eu trabalho muito longe, então com a bicicleta não daria. São Paulo tem muito íngreme, tem muita subida e descida e eu não tenho fôlego para fazer tudo isso. São reclamações como essas que quem optou pela bicicleta ouve toda vez que o assunto é mobilidade urbana. É o caso do Thiago Benite, jornalista e biker que há 7 anos mudou seu principal meio de transporte e agora circula por aí em uma bicicleta vermelha cheia de estilo. Tem muitas vantagens de usar a bicicleta. O tempo é certo. Se você vai levar meia hora para chegar num lugar, você vai levar sempre meia hora para chegar num lugar. A saúde, obviamente, melhora muito, e aí tanto a saúde mental quanto a saúde física. E a economia, obviamente. A economia é brutal. Tenho muito mais prazer e vantagens andando de bicicleta do que problemas e dificuldades. Os problemas que eu enfrento, são basicamente a questão da convivência com os outros veículos nas ruas e de uma dificuldade ainda da cidade de São Paulo de aceitar a bicicleta como meio de transporte. Agora, será que as grandes cidades têm se preparado para essa mudança? Qualquer cidade do mundo pode se adaptar e deve se adaptar ao uso de bicicletas. A questão das montanhas, a questão do clima, todas essas questões são questões que não interferem diretamente no uso de bicicletas, elas são superáveis. Nossa balança de investimentos em São Paulo, o que a gente constrói e o que a gente gasta de dinheiro com os automóveis é muito maior do que a gente gasta de dinheiro com transporte público, com calçada e com infraestrutura e educação para bicicletas. A gente ainda não tem uma política pública voltada às bicicletas, mas a gente teve uma mudança conceitual, que ainda não se reflete muito na prática, que é a seguinte: durante muito tempo quem tratou da questão das bicicletas em São Paulo, na prefeitura, foi a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente. Já faz 2 ou 3 anos que a bicicleta passou para a Secretaria dos Transportes. Então é uma mudança conceitual que reflete um pouco esse entendimento. Tudo bem, bicicleta é ecológica, ajuda a melhorar o meio ambiente, mas antes de ser isso, ela é uma questão de transporte. Mas se o tráfego de veículos já é essa confusão toda, como evitar que entre as bicicletas o problema se repita? O Código de Trânsito, quando ele fala de veículos, ele está falando de todos os veículos, inclusive da bicicleta. Então todas as leis que valem para os carros, elas valem para as bicicletas, em termos de direitos e deveres. Então a bicicleta, assim como o carro, não deve andar na calçada, ela deve andar na rua, porque a calçada é o espaço do pedestre. Entre todos os veículos, entre a moto, o caminhão, o ônibus, a bicicleta é o veículo que tem mais prioridade na rua, é o que deveria ser mais respeitado. Ninguém passa a usar a bicicleta pela consciência ecológica. As pessoas passam a usar a bicicleta porque é mais fácil, porque é mais barato, mais divertido, mais prazeroso. E aí elas somam também uma consciência ecológica. Você tem 2 coisas que uma cidade precisa fazer: que a população tenha educação para respeitar o ciclista e que tenha infraestrutura. As 2 coisas andam juntas, porque a infraestrutura aí de ciclovias e ciclofaixas, ela não vai nunca estar na cidade inteira. Então na hora que o ciclista, mesmo que São Paulo tivesse aí 1.000 quilômetros de ciclovias, a gente ainda teria 16 mil quilômetros de ruas que não teriam ciclovias. Então, quando o ciclista vai para essas outras ruas, ele precisaria ter o respeito e a educação dos motoristas.